Glória a teu nome, Senhor Jesus. A igreja pode assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a teu nome, Senhor Jesus. Como tu és bom. Sempre, sempre o Senhor é bom. Daqui de cima a gente consegue ver algumas lacunas aqui na igreja, alguns bancos vazios. Precisamos orar, irmãos, para que esses bancos sejam preenchidos e vidas sejam alcançadas. Você que está lá na sua casa, talvez você esteja convalescido com alguma dificuldade e você não pôde vir. Ok. Mas você que está na sua casa, ver o culto pela internet não é a mesma coisa. Você precisa estar na casa de Deus. É o recadinho do teu querido pastor. É isso que eu falo para você. Venha para a igreja. Somente quando nós estamos convalescidos e com dificuldade, nós devemos deixar a casa de Deus. Mas em todo momento nós devemos estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Domingo passado, meus queridos, nós vimos, através do pastor Luiz Fernando, sobre nós rejeitarmos o Senhor. Quantos de nós, às vezes, através das nossas atitudes, nós estamos rejeitando a Deus? E muitas coisas têm acontecido nesse tempo. Muitas coisas nós temos visto acontecer, rumores de guerra, guerras, o esfriamento dos nossos corações, pessoas que conheciam a palavra de Deus, querendo seguir outros caminhos, outras direções. Então nós vemos tantas coisas acontecendo e nós vemos que isso acaba sendo um cumprimento da palavra de Deus que está lá em Mateus 24. A concupiscência da carne, desejos e paixões excessivos do corpo que se opõem à vontade de Deus. São tantas coisas que estamos nos tirando da casa de Deus e nos tirando da presença de Deus. Nós estamos correndo atrás dos nossos desejos e das nossas vontades. E a minha pergunta para você, e é uma pergunta que consequentemente eu já fiz para mim: como nós, da Igreja de Deus, a noiva de Cristo, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus? Porque nós cantamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas nós sabemos que quando Ele vir, tudo aquilo que nós estamos fazendo será colocado sobre uma balança. E aquilo que não tiver peso, não vai contar. Nós precisamos estar dentro da casa de Deus. Nós precisamos ouvir essa palavra, praticar essa palavra. Será que estamos como os apóstolos de Cristo? Sendo perseguidos, sendo humilhados, sendo chamados de pequeno Cristo? Ou estamos sendo adorados, aclamados, honrados neste mundo? O que tem nos trazido, o que tem nos cativado estar na presença de Deus? É isso? Meus irmãos, temos que cuidar para não nos amoldarmos a este mundo, pois já não pertencemos mais a Ele, e sim a Deus nosso Senhor. Então, o tema da pregação de hoje que eu quero trazer para nós é corrigindo a direção. Talvez nesse momento, com essas palavras que eu falei, ou com as canções e com aqueles textos que nós trazemos aqui, traz ao nosso coração, então, uma mudança e uma correção da nossa direção. Gostaria de lembrar um pouco do tempo onde eu estava no quartel, e lá nós tínhamos uma instrução ou uma matéria que era orientação. E orientação, o que é? É você estar em um local onde você não tem uma direção, um rumo, e você precisa se orientar por uma carta topográfica.
Essa carta topográfica, ela te diz algumas situações que tem no terreno, um aclive, um declive, um rio, árvores, montanhas, tudo ela vai mostrar. Mas você precisa, para ter a carta, não basta ter só a carta, você precisa orientar essa carta. Então nós precisamos de uma bússola. A bússola, para quem não conhece, parece com um relógio, ela tem um líquido dentro e ela tem uma agulha, aonde ela aponta a direção norte. O norte magnético. Então essa agulha ela sempre vai tender a ir para o norte. Então nós precisamos de uma carta e precisamos da bússola. E precisamos saber também operar isso daí. Porque o que adianta isso se eu não sei fazer nada com aquilo? Então, muitas vezes nós tínhamos a nossa direção. Nós tínhamos para onde nós iríamos, através da carta. Mas nós precisávamos da bússola. Então nós éramos orientados também a ter alguns procedimentos. Porque a bússola, quando ela está próximo de algum metal, ela tende a se direcionar para ela. Então o armamento para nós, para os soldados, era vital. Nós precisávamos do armamento, porque senão nós poderíamos ser... quando você está treinando para uma guerra, você pode estar com o teu inimigo perto, então é ela que vai nos defender. E o que acontece então? Aquele próprio armamento ele pode te dificultar na hora da orientação, porque a bússola, em vez de apontar para o norte, ela tende a apontar para o seu armamento. Então nós tínhamos o homem que a gente chamava o homem mula, que era aquele que pegava os fuzis e levava consigo mais retirado para que no momento que a gente estivesse fazendo aquela orientação, a gente realmente tivesse uma direção correta. E quando você está fazendo num local descampado, num local que é longe, assim, você consegue ver, por exemplo, nós vamos na direção daquela árvore. É uma situação. Outra situação que você tem dificultosa é quando você está no local onde você está no meio rodeado de árvores. E o local é cheio de aclive. Então você está num vale, por exemplo. Não adianta você olhar, eu tenho que ir para lá. Tudo é mato, tudo é árvore. Então você não tem uma direção específica. Então você vai ter que ter um outro homem, que é o homem que vai à frente. Ele vai à frente, você vai dizer, vai mais para a esquerda ou mais para a direita, porque daí essa vai ser a nossa referência. Então nós vamos começar a dar passos pequenos até chegar até ele. Novamente, faz a orientação, vai mais um pouco. Isso é progressão noturna dificultosa mesmo. O relevo é difícil. Então, a todo momento, nós temos que estar corrigindo essa direção. Então, a palavra que eu trouxe hoje para nós é corrigindo essa direção. E nós vemos essa necessidade, e nós precisamos da bússola. Só que então, o que você está trazendo, Amadeu, de uma situação de lá que você viveu naquele momento para agora? Eu queria dizer para vocês que a bússola que eu estou falando é exatamente essa aqui. Essa é a nossa bússola. E é essa orientação que nós temos que estar corrigindo. A tua bússola, meu querido, está apontando para onde? A minha está apontando para Cristo. Mas muitas vezes, em muitas situações de nossas vidas, aquilo que é vital para nós está nos atrapalhando. Eu não sei o que é vital para você fora Jesus. Talvez seja teu trabalho, talvez seja as suas amizades, talvez seja o futebol, talvez seja inúmeras situações que Deus está colocando na tua cabeça agora. Mas esse momento é o momento de você tirar isso e deixar que a bússola de Deus, que é a palavra de Deus, nos oriente. E o texto que eu trago hoje para nós aqui é o texto lá que está lá em 1 Coríntios 5, do versículo 1 ao 3. Eu vou pedir para que os irmãos fiquem em pé, eu vou estar lendo esse texto. Então nós precisamos da palavra de Deus para nos orientar a andarmos no caminho de Deus. Diz assim a palavra de Deus: portanto, por toda parte se ouve que há uma imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e estar orgulhosos. Não deveriam, porém deveriam estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus,
estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas como os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Como isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo seu irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Mas não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os que estão fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Pai. Me usa como instrumento nas tuas mãos, Senhor Deus, para direcionar a tua igreja, Senhor Deus. Que o coração dos teus filhos, ó Pai, estejam abertos a receber a tua palavra, Senhor Deus, e ser terra fértil para ela. Pai, toda situação que o inimigo tende a querer lançar sobre os seus corações, seja agora, Senhor Deus, destruída, aniquilada, Pai, impossibilitada através do teu nome, do teu Filho Jesus, ó Pai. Senhor Deus, me usa como instrumento, Pai, para estar falando com os teus filhos, Pai, com amor, com carinho e com responsabilidade, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês irmãos podem assentar. Palavra difícil e palavra dura, mas nós precisamos. Palavra que exorta, palavra que nos corrige. A cidade de Corinto era uma notória pela sua luxúria e comportamentos imorais, com relatos de prostituição ritualística no templo do Afrodite e uma falta geral de moralidade. A palavra Corinto chegou a um tempo a ser sinônimo de imoralidade e depravação. Também tinha lá uma estátua de Apolo, onde a beleza do corpo masculina era sugestiva à prática do homossexualismo. Está lá em 1 Coríntios 6:9. Então nós vemos uma cidade que era portuária, uma cidade onde muitas pessoas passavam por lá. Então portuária tinha os navios que atracavam lá, traziam e levavam. E nesse local, lá no templo de Afrodite, tinha mais de 1000 prostitutas que tinham relações com esses homens que aportavam. Tudo para esses cultos a ela. Então essas pessoas vinham por lá e passavam e tinham essa situação. E vejam a dificuldade que estava. E o apóstolo Paulo, ele vai até esse local de Corinto e ali institui uma igreja para mudar e converter aqueles corações e falar da palavra de Deus àqueles corações. Ele fundou a igreja em Corinto durante sua segunda viagem missionária e escreveu várias epístolas aos cristãos da cidade, abordando problemas como imoralidade, divisões e o uso equivocado dos dons do Espírito Santo. A própria cidade, apesar de rica, tinha grande abismo entre os ricos e os pobres. E o cristianismo em Corinto incluía convertidos de diversas classes sociais, tanto do pobre quanto do rico. Inclusive aqueles que lutavam para abortar as práticas antigas.
O que práticas antigas? Eu acabei de falar que tinham mais de 1000 prostitutas que ficavam lá se relacionando com os homens, oferecendo isso a Deus Afrodite. Nós tínhamos a estátua de Apolo, que ficava lá dando essa referência de uma masculinidade fraca, porém bonita aos olhos do homem, insinuando a homossexualidade. Então nós vemos uma situação muito difícil. Então essa carta, por isso que nós vemos as cartas do apóstolo Paulo falando a Corinto, ele sempre tem essas correções. Nós vemos quando nós estamos lendo ali do texto que fala sobre a ceia. Se nós lermos todo o texto ali, olha o que ele está falando lá. Como eles estavam fazendo a ceia do Senhor muito errado, com uma direção completamente diferente. Agora, nós vemos também situações ali onde ele vai falando no capítulo 6 sobre também aquela situação aos que não herdarão o reino do céu. Os idólatras, os avarentos, os afeminados. Então está ali no capítulo 6. Então nós vemos todas essas orientações. Por que todas essas orientações? Porque ali no povo de Corinto eles estavam passando por todas essas dificuldades. E ele então instruía através das suas cartas, para que esse povo se corrigisse dos seus erros. Mas o que acontece? Nós vemos ali então agora uma situação que já não é mais fora da igreja, é uma situação dentro da igreja. Esta carta ela vem exortar esse povo de Corinto mesmo, mas também exortar a igreja nos dias de hoje. Porque se nós vemos essas coisas acontecerem lá naquela época, se nós trazermos isso para os nossos dias de hoje, a igreja não está muito diferente disso, no sentido de que nós temos esses mesmos problemas lá fora. Nós temos pessoas hoje dizendo que você pode casar-se várias vezes, você não tem que ter responsabilidade. Você vê pessoas tendo relações com 1, 2, 3 mulheres, 4 mulheres, e tudo bem. É isso que o mundo está lá fora. E essa situação que nós vemos aqui, eu tenho percebido e visto algumas coisas que, pasmem, mas a situação de um filho vendo um filme erótico da mãe, fotografando. E essa mulher já esteve sentada nesses bancos. Então você veja como a perversidade, ela esteve lá, de um povo que vivenciou isso, mas infelizmente, nos nossos dias, nós continuamos vendo isso. E aqui Paulo vai falar para nós tratarmos exatamente dessas situações, que são situações qual elas? Aonde nós temos que delimitar algumas coisas. Nós vimos no retiro de homens, os homens que estiveram lá, aonde o pastor Jonas falou muito sobre essas situações, do delimitar. Deus fez isso através dos mandamentos. Deus ele delimitou algumas coisas. Porque para você corrigir alguém, você precisa ter dado um limite a ele. Então, os mandamentos, eles estão delimitando, não faça isso, porque isso vai ter uma consequência. E Deus fala isso, mostra para eles. E aqui nós vemos também essas situações na igreja daquele tempo e hoje nós vemos. Quando eu falo a igreja, eu falo da nossa igreja? Sim, um pouco. Mas eu também falo da igreja que está no mundo, dessa igreja que está hoje enfrentando todas essas dificuldades que nós vemos lá em Mateus 24, que são o princípio das dores. Ele fala que nós iríamos passar esse tipo de coisa. Mas nós precisamos a todo momento estar o quê? Corrigindo a nossa direção. E nós precisamos então delimitar até onde nós podemos ir, porque a palavra de Deus ela faz exatamente isso. A igreja está inserida dentro do mundo, que vai na contramão do que a palavra de Deus nos orienta. Por isso devemos todo momento estar corrigindo a nossa direção. A correção e a disciplina, ela não pode faltar. Muitas vezes, volto novamente um pouco no retiro, nós vimos que a correção e a disciplina, se ela não existir dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, ela tem deficiência. Vamos citar alguns exemplos bíblicos para a gente ver? Pessoas de Deus, pessoas que conheciam da palavra de Deus. O juiz Eli, nem vou citar o texto, mas o juiz Eli, por exemplo. Juiz, conhecedor da palavra de Deus, instruía o povo nos caminhos de Deus, mas o que ele fez? Em determinado momento, justamente onde ele tinha que agir, que era com os seus familiares, ele foi o quê?
permissível. Ele foi o quê? Ele fechou os seus olhos. Ele não corrigiu. Não corrigiu no quê? Esses que eram para cuidar das coisas de Deus, que eram para cuidar do alimento, do sacrifício que vinha, onde daquele sacrifício, muitos deles eram o alimento dos sacerdotes. Eles pegavam a melhor parte. Só isso? Não, eles foram mais longe. Eles estavam se relacionando com mulheres. Eles eram para cuidar, eles eram para direcionar, e eles estavam fazendo totalmente as coisas erradas. E pior, o pai deles, que era o juiz daquele tempo, estava com os olhos fechados para eles. As consequências vieram. Eles foram mortos em batalha. Eles estavam com a arca e perderam. Foram mortos. Não foi a presença de Deus que não estava ali? Não, a presença de Deus estava ali. Mas o pecado foi o que levou eles à morte. E o seu pai, que deveria corrigir e orientar, o que quando viu tudo aquilo, caiu, mágoa, dor, ressentimento e acabou morrendo. Então nós vemos a situação que um pai, onde um sacerdote deveria direcionar primeiramente a sua casa. Talvez em partes ele estava até fazendo certo dentro da congregação, mas dentro da sua casa ele estava fazendo errado. E é aí que nós temos que refletir sobre isso. Limites. Você tem imposto limites àqueles que estão sobre a sua direção? Você pai, você sacerdote, você mãe? Porque o que nós vemos hoje, e nós foi falado também isso, porque quando nós não impomos limites, talvez você foi uma pessoa que lá na tua criação, você foi uma pessoa que foram muito rígido com você. Não te deixaram você comprar tal coisa, não te deixaram você usar um sapato que você queria, tantas outras coisas que podem ter te polido. E você daí na sua vida agora, depois de como você pai agora, você chega, não, eu vou dar tudo para o meu filho, vou dar liberdade para o meu filho. Vai ajudar tudo? Não. Você vai ter uma criança que não, quando eu tiver um não, ou um homem quando tiver um não, um homem que quando estiver trabalhando, quando é a primeira negativa que ele tiver, ele vai chorar, vai querer vir para os colos da mamãe. Então nós homens temos que dar esses limites aos nossos filhos. E o juiz Eli não fez isso. Um outro exemplo que nós vemos, claro, na Bíblia, um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que lutou batalhas, que venceu gigantes, Davi. Davi é um homem pequeno de estatura, porém grandes feitos. Saul tinha matado seus milhares e ele tinha matado Saul matou milhares, ele matou os seus milhares. Olha o poder que estava em cima dele, do conhecimento, até do entendimento da palavra de Deus, usando de tudo isso. Só que também teve um erro com os seus filhos. Ele também teve um amor pernicioso. O que aconteceu com seus filhos? Um dos seus filhos queria tomar o seu trono. Outro dos seus filhos abusou da sua irmã. Cadê o pai? A hora que o pai tinha que tomar uma autoridade, que daí não tomou, o outro filho acabou tomando. E foi lá e matou o seu irmão. Você olha como as coisas vêm. A permissão, o não ter uma direção, o não ter uma correção correta, ela nos leva para situações ruins, de morte, de destruição, de perversidade. Por isso nós temos que, todo momento, estar corrigindo a nossa direção, através da palavra de Deus. Não corrigir seus filhos, e enfrentou vários problemas como eles. Vemos nas igrejas um cuidado muito grande com usos e costumes. Às vezes nós estamos cuidando de coisas que Deus nem leva atenção. O que são as coisas que muitas igrejas têm levado como não pode fazer? Talvez não na nossa aqui, mas outras igrejas, as mulheres não podem cortar o cabelo. Se cortar o cabelo, é pecado. Não falam que é pecado, porque não tem amparo na Bíblia para isso. Isso é usos e costumes, mas eles impõem de uma forma isso, que você tem duas condições. Se você está lá dentro, você aceita aquilo e pronto. Agora, se você contestar aquilo, não existe amparo para dizer na Bíblia que isso é errado.
a mulher usar a calça. Nós não vemos isso. Não existe isso, mas se a mulher usar a calça em determinados lugares, ela já está sendo colocada de lado. O homem, o cabelo comprido, a barba por fazer, a barba grande. Todas essas situações, elas são usos e costumes, mas muitas vezes as igrejas estão levando a ferro e fogo isso. É isso que se a pessoa fizer algo contra isso, nossa, ela é colocada de banco, ela não vai na igreja, ela não faz no nome das coisas. Mas esse tipo de pecado que nós vemos aqui, que Paulo está tratando, às vezes, ele está andando por dentro da igreja. Por quê? Porque esse tipo de pecado é difícil de curar, é difícil de cuidar. Vai demandar tempo, vai expor, vai precisar tomar atitudes enérgicas. Então eu prefiro ficar quieto. Deixa acontecer. Só que a teoria é de que quando você deixa algo ir, a tendência não é que ela se controle sozinha. A tendência é que ela fuja do controle. Mas às vezes é mais cômodo ficar parado e não tomar uma atitude. E nós vemos nesse texto exatamente Paulo falando isso. Que a igreja precisa tomar uma atitude. A igreja precisa colocar limites e corrigir. Mas nas coisas certas. Não em situações que não vão levar a nada. Usos e costumes. Mas às vezes nós vemos as pessoas levando isso muito, muito a sério. Deus está importando com a imoralidade, está se importando com isso, com a imoralidade sexual, com a mentira, com a avareza, com a maledicência dos irmãos. Não com o cabelo, se foi cortado ou não. Não se a mulher está usando calça. Deus está importando com isso, porque isso é pecado. Isso nos leva a afastar-se de Deus. Com certeza a igreja, por esse assunto ser delicado, tenta às vezes não agir por cautela. Quando ainda acaba não fazendo nada. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vem tratar nesta carta. É isso que ele vem falar. Vamos olhar os dois primeiros versos. Se o Caleb puder pôr, ou você que está com a sua Bíblia, vamos analisar esses primeiros 2 versos agora. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deveriam, deveriam estar, porém, cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que faz isso. O apóstolo Paulo fala que há imoralidade entre eles. Olha só a situação que estava essa igreja. Era essa imoralidade de ele estar tendo relações com a sua mãe, com a sua madrasta, porque não tem um texto que fala se ela era realmente a mãe. Não tem um texto que te afirme isso. Era uma mãe, era a mulher do seu pai, simplesmente isso. Nós não podemos dizer que era a mãe. Mas isso era recriminado. Lá em Levítico tem a orientação que você não poderia ter relações com a esposa do seu pai. Então, porque isso desonraria ele. Está lá em Levíticos, eu já acho aqui onde ele está. Em Levíticos, acho que 18. Se não me engano, é Levíticos 18 que tem, que fala sobre isso. Veja essa situação. O filho estava tendo relação. Talvez, e essa igreja ainda estava orgulhosa. Eu demorei em tentar entender, conseguir entender o que poderia levar a igreja a ficar cheia de orgulho disso. Como poderia essa igreja estar orgulhosa de o filho estar tendo relações com essa madrasta? Eu pensei que talvez poderia ser assim. Isso é só eu pensando, tá? Era como se de repente ele estivesse cuidando das coisas do pai. Ela não ficou desamparada. Mas não era dessa forma. A forma era deixar ela tendo alimento, tendo condições, e não dessa forma, tendo relações com a sua madrasta. Porque isso era pecado, isso desonrava o seu pai. Tentando entender isso, talvez eles estivessem olhando de uma forma errada para isso. Que ao mesmo ele não estava deixando a desamparada. Foi exatamente o que eu falei.
Veja, era uma situação assim que de repente eles estavam se orgulhosos, e Paulo fala para que eles realmente façam o quê? Chorem. Chorem por essa situação de pecado. Mas eles estavam de alguma forma orgulhosos e não tratando sobre isso. E ali o apóstolo Paulo fala o quê? Que então que nós, o pecado estava mais, parece que o pecado estava mais forte dentro da igreja do que lá fora. Porque lá fora as pessoas não sabiam disso, mas isso era considerado algo errado. Mas ali dentro eles estavam apáticos, não estavam tomando nenhuma atitude. Isso é muito errado. E o apóstolo Paulo vem de mostrar isso para eles e vem nos mostrar a situação disso, desse erro gravíssimo. A segunda parte ali que ele fala, então, que e vocês estão orgulhosos, não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? O apóstolo Paulo fala que a imoralidade entre eles, maior que os junto dos pagãos. E vocês estão orgulhosos, eles estão orgulhosos da igreja que tinha. A igreja não só tolera, como ela estava vaidosa por causa desse pecado. Olha como eles estavam perdidos nesse momento. E o que o apóstolo Paulo vai falar para eles fazerem? Ali na sequência do versículo, no versículo, na parte 3. E vocês estão... parte 3, deixa eu achar aqui. Deveriam, porém, na parte 2 ainda, deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Expulsar da comunhão. Eles estavam perniciosos, estavam deixando com que esse homem estivesse no meio deles. Analisando as escrituras, vemos que isso é um pecado. Lá em Levítico, eu achei aqui, 18, 7 e 8. Se o Caleb puder colocar lá. Levíticos 18, 7 e 8. Não desonre o seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é a sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. 8. Não se envolva sexualmente com a mulher de seu pai. Isso é desonra, desonraria ao seu pai. Então uma orientação para que não fosse feito isso. Mas ao mesmo tempo ele estava praticando isso e esse homem estava lá. Então agora é o momento da igreja entrar e Paulo vem e fala o que era para fazer com esse homem. Paulo fala o quê? Vamos lá, vamos ler o versículo 3. Coloca lá, Caleb, para nós. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Põe o 4. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, e com o poder dele, quando vocês se reunirem e eu estiver com vocês em espírito, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Então o apóstolo Paulo fala para que nós entreguemos ele a Satanás. Mas antes disso eu queria trazer um pouquinho. Vocês perceberam que ele está falando muito com o marido, muito com um homem, com um homem, com um homem, e parece que não se fala nada muito da mulher. Não é interessante isso? Todos os historiadores, aqueles que procuram, eles são unânimos em dizer que provavelmente essa mulher não fazia parte da igreja. Não fazia parte da igreja. Ele sim. Ele já estava fazendo parte da igreja. Então a direção da doutrina era para ele. A mulher não é colocada, porque a mulher, se nós formos ler no 13 fala o que lá? Não devem vocês julgar os que estão... No 13, Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então a mulher, ela não é tão citada nessa situação, porque provavelmente ela não estava dentro da igreja. Mas o homem, por outro lado, estava. E agora nós vamos pensar assim, mas entregar a Satanás, como que seria isso? Muitos tentam buscar, através da exegese, outras situações, o que estava falando isso daí. Tentando, de alguma forma, tentar dar outro sentido. Mas o sentido era exatamente este. Entregar esse homem a Satanás. Forte, né?
Vamos tentar entender um pouquinho? Vamos trazer isso para o nosso contexto. O que isso está dizendo? Nada mais, nada menos do que entregar ele ao mundo. Quando esse homem foi entregue, seria entregue ao mundo, o que aconteceria? Dentro da igreja, todos nós estamos debaixo de qual superioridade? De Jesus Cristo, não é? Nós estamos sobre essa proteção de Jesus Cristo. Quando esse homem é tirado para fora da congregação, fora do arraial, ele está sobre qual jurisdição agora? De Satanás, o príncipe desse mundo. E a melhor das coisas que nós podemos pegar desse texto é que, vocês já perceberam que Satanás está sendo agora utilizado nas mãos de Deus para corrigir esse homem. Tudo está acontecendo sempre debaixo da autorização de Deus. Mas agora esse homem, ele sai da proteção de Jesus e vai para o mundo, porque é isso que ele está procurando. Ele está procurando desonrar, ele está procurando cometer pecado, ele está se colocando nessa situação. Então a igreja, nesse momento, ela tem que tomar uma atitude de colocar ele para fora. Para que, através das dificuldades do mundo e através das situações do mundo, ele seja provado, ele seja de alguma forma esfolado, e pela misericórdia de Deus, nós cremos nisso, que ele voltará para a casa de Deus. O exemplo que nós podemos ver isso é o exemplo justamente do filho pródigo. O filho pródigo foi exatamente isso. Ele estava debaixo da proteção do pai, estava com todas as situações ali cuidando dele. Ele pega o quê? Ele pega o pai, não, eu quero meus bens, me dá meus bens e eu vou para o mundo, eu vou viver a vida que eu quero. Ele sai da proteção do seu pai e vai para o mundo. Acontece o que lá? Vive bem, vai ficar dando uma tranquilidade enquanto ele tem dinheiro. A hora que perde o dinheiro, perde-se os amigos, perde-se toda a situação, ele vai fazer o quê? Vai se ver aonde ele estava. Aí ele fala, é melhor então que eu seja como escravo lá na casa do meu pai, que lá eu sou mais bem tratado do que eu estou aqui. Vocês viram como o mundo e Satanás, ele é colocado nessa situação agora, e ele está sendo agora usado para ajudar essa pessoa. E muitas vezes nós, quando nós seguramos, nós não estamos deixando Deus agir nessa situação. Nós queremos colocar debaixo das nossas asas, nós queremos proteger. Então agora nós entendemos isso. O que é isso? A situação do filho pródigo. Eu posso colocar também a mim. Eu também posso me colocar nessa situação, porque eu fiquei um tempo dentro daqui com vocês. Eu trilhei caminho com vocês. E eu optei por ficar fora. E o diabo foi tão astuto nessa situação, comigo, que ele não chegou de primeiro já pegando e colocando a corda no pescoço e você vai se empenhar nisso aqui. Ele foi cauteloso, ele deixou passar o tempo. Deixou eu me esquecer das coisas de Deus. Só que chegou um tempo que ele começou a puxar a cordinha. Já viram o diabo faz isso, que é uma cela de porta aberta? Você está ali na sala e você acha que você tem uma liberdade. A cela está aberta. Só que chega uma hora que ele fecha a porta e agora você é meu. Quando ele tentou fazer isso comigo, eu lembrei da casa de Deus. Eu lembro isso, senhores, eu dou risada, mas eu sei, eu fico pela graça de Deus. É pela graça de Deus que ele me trouxe de novo para a casa de Deus. E eu vim aqui e encontrei. Encontrei vocês, encontrei a casa de Deus, encontrei pessoas que me deram palavra de Deus, orientação e direção. E eu trilhei um caminho diferente. Mas eu estava perdido. E pela misericórdia dele, ele me encontrou. Então, muitas vezes, não que a igreja me tirou para fora, não foi isso. Foi simplesmente eu que quis tomar essa atitude. Assim como o filho pródigo. Então, nós vemos agora a atitude ali de Paulo falando para eles, então, nós temos que fazer isso. Nós temos que direcionar ele, temos que mandar para fora. Mas é aquilo que eu falei. É dificultoso, demanda tempo, e nós vamos ter que tomar essa atitude. Só que assim, normalmente essa atitude, ela vai partir do anjo da igreja. Ela vai partir do conselho da igreja. Porque tomar uma decisão dessa é difícil. Ter que expulsar uma pessoa. Mas ela é preciso. Só que nós temos, não vai expulsar de primeira? Não. Daí nós pegamos Mateus 18. O 15 ao 17 ali.
Põe lá para nós, Caleb. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Próximo. 17. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja trate-o como um gentil ou um publicano. O que quer dizer publicano? Lá fora. Então nós vamos orientar, vamos tentar ajudar, vamos direcionar. Mas se ele não ouvir isso, então agora nós vamos tratar ele como republicano. Lá de fora. Mas então com essa palavra, Amadeus, você está querendo dizer que nós temos que então jogar as pessoas? Não. A ideia de Paulo aqui, no contexto de tudo isso aqui, é que nós lancemos ele para fora, para que ele volte, ele seja corrigido. Mas nós vamos tratar, nós vamos dar de toda a ação, de todas as necessidades dele, nós vamos cuidar. Só que se for uma decisão dele, então nós mandamos ele embora. Porque é uma decisão. Eu sempre falo que decisões decidem destinos. E se a decisão dele é ficar no pecado, se a decisão dele é ficar nessa situação dessa promiscuidade, então é melhor que ele saia. Por quê? Porque a palavra fala que o quê? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então nós temos que ter esse entendimento que nós precisamos colocar para fora com esse entendimento de que ele vá e que ele seja tratado pelas dificuldades da vida. Mas nós continuamos orando, continuamos buscando por ele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu estou indo para o final. Vejamos ali então agora no versículo, quando vocês estiverem, deixa eu pegar aqui para dar uma adiantada que eu já falei bastante coisa. A disciplina é um ato de prevenção. A disciplina ela tem que ser feita. Por quê? Porque Deus nos orienta. Ela é um ato de prevenção também. Nós temos, como que nós prevenimos? Se nós tivermos um pouquinho de massa, um pouquinho de fermento, vai levedar toda a igreja. Então a prevenção é, coloca de lado. Coloca de lado. E outra coisa, nós vamos ler agora os versículos ali de 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não como o fermento velho, nem como o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Nós lembramos lá da saída de Êxodo, aonde o povo está saindo. Deus fala para eles que era para que eles ficassem com o cordeiro algum tempo, amolassem esse cordeiro, passassem no umbral das suas portas, depois comessem o pão, comessem também das amargas, para que eles lembrassem do que eles passaram lá, e ficassem sem pecados, pedindo perdão dos seus pecados, limpassem-se completamente, porque senão, quando o anjo da morte passasse, mesmo que eles tivessem feito essas situações, se tivesse pecado, eles também iria morrer, o primogênito. Então são situações que Deus coloca para nós. Uma outra situação, a própria ceia, todos os meses quando nós vamos ceiar, nós vemos lá o texto, que é preciso que nós façamos uma reflexão da nossa vida, para depois nós assentarmos à mesa. Porque se nós assentarmos à mesa e não fizermos essa reflexão, nós fazemos isso para a nossa própria condenação. Então a reflexão ela tem que ser da igreja, do pastor da igreja, corrigindo e orientando, mas também parte de você olhar para a sua vida e verificar, eu estou de acordo com a palavra de Deus? Eu estou caminhando de acordo com ela? Porque se eu não estiver, eu preciso pegar a minha bússola e orientar-me novamente, e corrigir, porque há tempo. Os rumores de guerra, eles estão aí. Como o pastor Paulo falou aqui, que o Senhor está já de pé, as portas para vir. Mas nós temos que então olhar para as nossas vidas e vermos se nós estamos dessa forma. Para as nossas vidas, para as nossas atitudes e o que nós estamos fazendo com os nossos filhos e com aqueles que estão responsáveis por nós. Nós precisamos olhar para isso.
E daí, então, com todo esse texto que eu falo, então, aparentemente, talvez fale assim, então nós não devemos ficar com as pessoas do mundo? Nós não devemos se relacionar com eles, falar com eles? Não. Pelo contrário, nós devemos ter relação com eles, falar com eles. Relação que eu falo é no sentido de conversar, é viver com eles. Porque nós somos colocados aqui como luz no mundo. Nós somos colocados aqui como sal da terra. Nós precisamos salgar, nós precisamos clarear, nós precisamos direcionar. Então não é questão que nós não vamos ter contato com eles. Nós vamos ter sim contato com eles. Só que nós não vamos fazer as mesmas práticas que eles. Amém? Então é isso que nós temos que refletir. E também com muito carinho nós temos que saber perdoar. Nós temos que saber perdoar. Porque essas portas, nós falamos que essas portas estão sempre abertas. E assim como um dia eu voltei para essa casa, essas pessoas, quando nós colocarmos para fora, elas também poderão voltar. E nós teremos que ter um coração daí de perdão. Porque se nós formos olhar para os pecados que elas cometeram por tudo aquilo lá, então nós não estamos perdoando. Nós precisamos, então, perdoar, olhar para ela, analisar ela, cuidar dela, trazer para perto, discipular ela, passar tempo com ela. Ver se aquilo ali já está realmente sanado, e daí sim, ela está conosco novamente. É isso que vai acontecer. Mas nós temos que ter um coração de perdão, de amor. Amém, meus irmãos? Conclusão. Vamos para a conclusão. A igreja, então, deve chorar por causa do pecado e não orgulhar-se. É o que nós vimos no versículo 1 e no versículo 2. A igreja deve julgar o pecado, tirar do vosso meio o pecado. Quando Jesus estava lá com Pedro, você lembra o que você fala, Pedro, sobre mim? Ele fala, o Senhor é o Deus, Filho de Deus Altíssimo. Ele fala dessa forma. Só que daí quando Jesus fala do que ia acontecer com ele, ele fala, então, o quê? Não, você não vai passar por isso. Não, vou usar a espada e você não vai usar isso. O que Deus fala? Afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás, porém Pedro, vem aqui. Pedro, vem aqui, que Pedro, você é meu discípulo. Vem aqui ficar do meu lado. Então nós temos que tirar da igreja o quê? O pecado. Nós temos que tirar da igreja Satanás. Entregar, se for opção da pessoa, entregar ela, para que ela vá viver essa vida que ela tem. Para que daí Satanás, através de Deus, ele venha a ser passado pela prova, passar por dificuldades. Mas aquilo, veja como pode, né? Satanás vai ser agente na vida de coisas boas na vida dele. Assim aconteceu com Jó. Jó não foi assim? Foi por permissão de Deus. Jó foi esfolado. Jó, que era uma pessoa que se considerava um cara forte, só que chegou lá no momento, lá ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço verdadeiramente. Ele teve um tete-a-tete com Deus. Lançar fora, expulsar do meio de vós. Versículo 3, 4 e 5, foi o que nós lemos. Remova o pecado, versículo 3 a 6. Lembrar da Páscoa judaica. Não celebre a Páscoa sem tirar o pecado da sua vida. É muito importante que nós façamos essa reflexão todos os dias da nossa vida, para que nós estejamos alinhados com a palavra de Deus e alinhados com a direção que Deus tem falado para a nossa vida. Se coloque em pé. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor fez e nos direcionou, Senhor Deus. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor esteja falando com os Teus filhos ainda sobre esse texto, falando com a igreja, dando orientação a eles, Pai, direção a eles, Senhor Deus. E que cada um, lá no seu íntimo, na sua momentos de reflexão, no momento de conversar com Deus, chegue a colocar diante de Ti, Pai, talvez os erros cometidos, para que não precise chegar a ele de repente a estar sendo colocado de uma situação para fora. Então cada um tem que fazer essa reflexão. Talvez você esteja fazendo algo que você pensa que está oculto. Talvez você esteja fazendo algo no seu celular, você acha que está sozinho. Talvez você esteja
tendo atitudes com meninas que não deveria ter. Talvez você esteja, como menina, se colocando de alguma forma que não deveria ser. A palavra de Deus nos orienta sobre isso. Então é para que cada um faça uma reflexão, talvez com os seus filhos, você não estava direcionando, não estava delimitando e não estava corrigindo. Talvez por uma situação de que você queria proteger e colocar do seu lado. Mas agora, nesse momento, é preciso que você coloque para Deus e pedir perdão. Perdão porque você estava agindo de uma forma que era para querer cuidar, mas ao mesmo tempo, isso estava colocando esse teu filho mais num caminho de perversidade, num caminho fora dos caminhos de Deus. Então é preciso que nessa situação, então você tome essa atitude. Eu quero mudar, eu quero direcionar agora a minha família, eu sendo um sacerdote, eu quero colocar e entender. E nós como igreja, quando nós estivermos vendo uma situação aonde for direcionado ou exortar uma pessoa, é muito importante que a igreja esteja também de acordo. E entendendo disso, porque senão não vai ter o efeito. Não vai ter o efeito de a pessoa ter o arrependimento. Porque nós vamos ter pessoas dando permissão para eles. Então é necessário que nós também estejamos de acordo com a direção da igreja. Se a palavra nos orienta e se a palavra nos direciona, então nós estamos no caminho certo. Então nós precisamos ter esse entendimento de estar junto, como um corpo, tomando atitude junto. Não dizer, o pastor está fazendo errado, o conselho está fazendo errado. Não, nós temos que todos nós tomarmos essa decisão junta, chorarmos por ele, colocarmos essa pessoa para fora, tentarmos de todas as formas tratar e liberarmos o perdão para ele quando retornar. É isso que nós temos que ter no nosso coração. E é isso que eu peço para que vocês façam essa reflexão e pensem no seu coração. Nesse momento eu vou estar orando, pedindo a você que está lá na sua casa também, que sentiu essa palavra de alguma forma tocar o seu coração. Tanto você sendo agente passivo ou ativo, sendo você que você não está tomando essa atitude ou que você está permitindo que o pecado esteja na tua vida. E você acha que o pecado está oculto, mas ele não está oculto de Deus. Então você deve se posicionar. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, na tua presença, Senhor Deus. A tua palavra, Senhor Deus, ela é direção para nós. A tua palavra é a bússola da nossa vida, Senhor Deus. O Senhor deixou ela. O Senhor deixou essa bússola que aponta para o Senhor, para um caminho correto, que nos leva à tua presença, Senhor Deus. Então agora, cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor Deus, colocando-se diante de ti, talvez entendendo hoje o que aconteceu outrora com eles ou outrora com aqueles que eles estavam nas suas mãos, a qual eles tinham a direção, a qual eles tinham o cuidado, Senhor Deus. Que esse cuidado, Senhor Deus, agora seja colocado diante de ti, Pai. E que eles possam fazer essa oração de entrega, Senhor Deus. Uma oração de entrega a Ti, Senhor Deus. Para que o Senhor corrija, para que o Senhor trate com eles, ó Pai. Não mais querendo segurar a mão, Senhor Deus, mas com o pensamento lá naquele futuro, aonde o Senhor tem esse poder, Senhor Deus, de corrigir aquele que está na direção errada, Senhor Deus. Pai, cuida de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor Deus, orienta eles, Senhor Deus, e que todo aquele, Senhor Deus, que também agora, nesse momento, se colocou como um agente, Senhor Jesus, ativo nessa situação, ó Pai, de colocar outros em situações de pecado, Pai, que eles coloquem diante de Ti, Senhor Deus, e possam confessar esse pecado, Senhor Jesus, pedir perdão ao Senhor, porque o Senhor tem, Senhor Deus, esse amor e essa direção em nos perdoar, Senhor Deus. Todo o sacrifício do Senhor na cruz foi para nos perdoar, Senhor Deus, dos nossos pecados. Mas para isso nós precisamos reconhecer, ó Pai. Reconhecer e trilhar um caminho diferente, Pai. Essa é a minha oração, essa é a minha direção para os teus filhos, ó Pai. É o que eu te peço, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória, glória ao teu nome. A Deus. Glória a Deus. Pastor, tenha liberdade. Glória ao teu nome, Senhor.
Senhor Jesus. Obrigado. Paz seja convosco, irmãos. Pode assentar, por favor. Eu creio que essa seja uma palavra que vai dar muita conversa em casa hoje. Não sei se muitos vão comer o Amadeu, vão roer o Amadeu, vão decepar o dedo do Amadeu. Não sei. Mas primeiro, põe o joelho no chão. 30 minutos de oração. Aí, podem meditar. Tá bom? Amém, irmão? Amém. Quero ver. Deixa eu dar uma olhadinha. Não precisa se manifestar de maneira nenhuma diferente. Eu já conheço vocês. Só vou dar uma olhadinha espertamente, assim. Tá ok? Na oração intercessória lá que João registrou de Jesus Cristo para nós, ele disse assim: Senhor, tem uns negócios meio errados com os guri aí, mas eu vou fazer um pedido para o senhor. Não precisa levar eles. Não tire do mundo. Só livre do mal. O apóstolo do amor, irmãos. Por quê? Porque ele conhecia a palavra e dizia, não, pela essa posição aí tem que já decepar, tem que me levar embora. Daí ele pegou e fez essa intercessão. Né? Então, ele está do nosso lado agora. Tem gente que desrespeita, desobedece e outras mais. Daí o apóstolo Paulo era meio acostumado a lidar com essas coisas, pastor. Lá numa outra escrita, ele pegou dois lá, o tal do Alexandre e o Himeneu. O que ele fez com eles? Quem já leu? Entendeu? Mas, com o coração de que o Paulo ainda disse assim, ó, melhor para mim era estar lá no céu, à direita de Deus, gozando lá com Ele, né? Mas, por amor a vocês e a tantos outros, eu vou batalhar aqui para que você seja fortalecido, cuidado. Porém, esses dois, ele disse, ó, tem que lançar os camaradas lá, para que eles vão sofrer um pouquinho, eles vão lembrar de novo da casa, eles vão lembrar da mão de Deus, vão lembrar da misericórdia do Pai, e deles vão retornar. Não sei quanto tempo ia levar, só sei que isso ia acabar acontecendo. Muito bem.